Mas aí vamos voltar aí. Marcelo abre a janela em paralelo o GAC. Isso. Pronto. Então você está aqui e você abriu o GAC. Agora, o que é que lhe inspirou? Lá em 88, né? Já. Em 88. Então até já que tinha aí uns inspirou? 5, 6 anos. Né? O que é que lhe inspirou? O que me inspirou foi essa coisa da experiência que eu tive com meu filho, né? Que graças a Deus ele conseguiu ser curado. Que idade ele tinha? Ele tinha 9 anos. Ou seja, seu filho teve câncer. Foi, aos 9 anos. Aos 9 anos. Foi. E aí eu conheci Núbia Mendonça, que foi a médica que tratou ele. E Núbia, depois, comigo, com outros pais de crianças também e tudo mais, disse, olha, eu quero montar um negócio e queria que vocês montassem junto comigo, porque cada um tinha experiência numa coisa. Mas você teve dificuldade de tratar o seu filho? Foi isso? Não, eu tive dificuldade de diagnóstico. Certo. Né? Foi com bons médicos, inclusive, que eu procurei na época, e a dificuldade de diagnóstico é uma coisa interessante. Fechar o diagnóstico. É uma coisa interessante nessa área de oncologia, principalmente pediátrica. Doloroso, né? Porque você não saber o que é como tratar, o que é que tem direito. O pediatra, inclusive, os pediatras, a gente inclusive hoje tem um programa muito grande no GAC, que é diagnóstico precoce. Nós estamos executando um projeto exatamente nesse momento, quase R$600 mil financiados pelo PRONON, para diagnóstico precoce, ou seja, a gente quer capacitar cada vez mais o agente comunitário de saúde, os profissionais, né, somente os pediatras também, né? O próprio médico, às vezes, ele resiste a admitir que uma criança está com câncer. Então, então o importante... de proteção, talvez, né? De pai, de mãe, né? Porque e, às vezes, eles não... diagnóstico duro também para os pais, né? Porra. Eles têm dificuldade também de identificar sinais e sintomas da doença, né? Então, a gente capacita também os profissionais. Dentista é um profissional muito importante também para o diagnóstico. Dentista. Então você nasce desses seus sentimentos. Foi. Demorou de dificuldade. Eu vivi isso. Essa dificuldade que eu tive para diagnosticar. Eu vivi isso, né? E ela disse, olha, tem muita criança com chance de cura. E o que é que havia na época? Só tinha tratamento aqui no Martagão Gesteira. Crianças que chegavam no interior, pobres, não tinham onde ficar, né? Aí ela montou o ambulatório no Martagão Gesteira, que ela fez especialização na França, chegou e montou no Martagão. E aí ela conheceu na França uma obra semelhante ao que vinha a ser o GAC, né? Só que lá num castelo, né? O pessoal recebia pacientes que vinham das colônias francesas na África para tratar em Paris, né? Um castelo a cerca de 30 quilômetros de Paris e tal. E ela disse, pô, a gente podia montar um negócio desse aqui na Bahia e tudo mais, uma casa para a gente receber esses pacientes, porque chegam e desaparecem. Vão no Martagão, faz às vezes uma semana. Com um pai do interior, como é que permanece na capital? Permanece, entendeu? Sumiu, não voltou e tudo mais. E a chance de cura é muito baixa, né? Primeiro pelo abandono, depois a própria, vamos dizer, medicação na época. O tratamento ainda era muito carente de medicações mais eficazes, né? Era muito invasivo, né? Você devia ter dificuldades grandes durante o processo. Chegou em 88, a gente botou no papel a ideia, e aí registramos o estatuto e começamos. Fomos a Dona Ieda, que era a primeira dama, e a gente precisa de um espaço para começar. Aí descobrimos uma creche que estava fechada, da MAB, com as voluntárias sociais, ali perto do fórum da Franda Pupileira. A coisa na minha vida é comum. Interessante. Né? Da Franda Santa da saída da Santa Casa, né? Numa rua sem saída ali, através do Padre Miguelinho. Aí fechada, e a gente podia começar aqui uma casa pequena, 4 cômodos, e vamos começar aqui. Ela aí prontamente consultou o pessoal da MAB, está sem uso. E aí, como é que a gente vai assumir isso? Faz um contrato acomodado. A gente não tinha registrado. Não tinha registro. A gente estava acabando de aprovar o estatuto. Aí falamos com o pessoal da Liga Álvaro Bahia, que é do Martagão, disse, vamos fazer em nome de vocês, e depois transfere o comodato. E assim foi feito. Aí conseguimos registrar o estatuto, daí começou, quer dizer, aquela coisa das ideias, e que a gente aí botou em prática na raça, né? Quer dizer, não imaginava o alcance disso. E quando inaugura? Rapaz, quando inaugura, a gente aí começou a pedir a um e a outro. Né? 85, né? Pelo que você falou, 85. Não, fomos 40 pela fundadores. Cronologia, 1985 que eu falo. 1888, 88 a gente registrou e começou.
Mas não, ok. Mas quando o IE da doação, 8,5, porque o governo de João Durval acaba 8,6. 8,5 final. Dezembro de 8,5. Terminou aí, né? É. E aí começa Valdir Pires. Foi. Janeiro de 8,6. Então, você recebe a casa 8,5. É. Mas deve fazer... Aí até... claro, é a burocracia que você falou. E aí a família de Paulo Lebrun ajudou muita gente. E vários amigos assim que a gente foi pedindo. E aí um deu cama, colchão, não sei o quê. A gente começou na raça, rapaz. Não imaginava o que era isso, a estrutura disso. Aí rapidamente a gente viu que a casa ficou pequena. A demanda era muito grande, né? Muito grande. Porque a pessoa chegava aqui, não tinha onde ficar, e voltava. No momento você podia hospedar, né? A gente então hospedava, dava comida, refeição. A distância para o hospital era pouca, não tinha problema de transporte. E começamos assim, né? Com pouco serviço aí. Quantos leitos? Você começa com quantos leitos? Rapaz, aí devia ter uns 15 leitos por aí. 15 leitos. Tudo apertado. Adaptado na casa, você tinha dentro de um quarto desse tamanho, às vezes você tinha 6 camas, 3 biliches, a criança e o acompanhante, né, em cima, e assim começou. Aí 5 anos depois a gente conseguiu comprar uma casa, com a doação que a gente recebeu, maior, próximo do Martagão. E aí já ampliamos a estrutura. Nessa casa a gente fez melhores acomodações, já tinha uma cozinha semi-industrial, já tinha assistente social para a gente botar lá, entendeu? Alguma recreação, e deixamos a primeira casa somente com a administração, gabinete odontológico que a gente montou, foi uma coisa de início logo. Certo. Um gabinete odontológico, voluntariado, que a gente começou a estruturar o voluntariado, né? Ficou nessa casinha menor, né? E a coisa foi uma espécie de centro crescendo, pensante. crescendo. Na prefeitura, eu lá com o Fernando José, quem fez um projeto para a gente já de uma sede melhor foi Piton. Antônio Piton, que era arquiteto. Eu pedi, ele fez e deu de presente a gente. Num terreno no Tororó, ali na Marujos do Brasil, uma rua que tem ali por trás, perto do Central. E vem a Cisal Engenharia, que era dona do Meridian na época, tá lembrado? E vai construir um prédio ali na Marujos do Brasil. E na época a prefeitura exigiu uma contrapartida, né, para um equipamento social. Perfeito. Aí eu cheguei e falei para o Fernando José, que a gente não bota como contrapartida uma sede do GAC ali. Ele prontamente, ele ficou vinculado. Que coisa maravilhosa. No Habite-se, né, ela construir e doar ao GAC a sede nesse terreno. Só que, rapaz, um ano depois a Cisal faliu. Ixi, a ideia foi boa, mas nem prédio, nem sede. Nem prédio, nem sede. Ele disse, não era para ser aí, né? Aí passou a ideia de uma sede maior, foi passando. Chega em 96, a Martagão e Gesteira entrou na dificuldade e o Ministério da Saúde disse que ia fechar o Martagão, porque a UTI não atendia as resoluções, as famosas RDC, né, que são regulações que regulamentam essa coisa do funcionamento das instituições de saúde, que a UTI não atendia isso, não atendia aquilo e tudo mais. E assim, conversando com o Zé Bahia, que era na época o presidente, ele conversando assim com a gente, fez, em janeiro, não mande mais o menino para cá não, que vai fechar o hospital. Eu disse, como é? Vai fechar o hospital? Vai fechar o hospital. E um corre-corre, onde bota essas crianças e tudo mais. Que loucura. Aí conseguimos Irmã Dulce, ficar com alguns, Ana Nery, mobilizamos 5 hospitais aqui, mas todos não tinham nenhuma estrutura para criança e para criança com câncer. Tinha um hospital que não tinha nem cama para criança, tinha um leito, era de adulto, né? Aí, corre-corre na equipe médica para atender, correndo de um hospital para o outro e o pessoal cooperando, mas a gente já conseguiu com o São Rafael, que na época era filantrópico, né? Em maio de 97, a gente colocou a primeira criança no São Rafael. Foi uma gestão demorada, porque eles eram uma instituição italiana, né, com um foco muito definido no que é que eles queriam. E muito ajudado do Dr. Nelson Barros, né, que era pediatra, foi secretário de saúde e era chefe da pediatria no São Rafael. E Renilson Ren, que veio a ser o secretário de Assistência e Saúde na gestão de Zé Serra, que era assessor da diretoria do São Rafael, nos ajudou muito nessa articulação.
E o São Rafael, então, a gente assinou um protocolo, ajudamos a montar a enfermaria de pediatria lá no São Rafael, não é? E aí colocamos em maio de 97 as primeiras crianças no São Rafael. E aí mudou completamente, que o São Rafael realmente tem uma estrutura muito boa, e aí começou a atender as crianças. Dessa aproximação com o São Rafael, a gente conseguiu, inclusive, o terreno que eles doaram na atual sede do GAC, uma sede de 5 mil metros que a gente conseguiu construir com o BNDES, né? Recurso BNDES. E reembolsável ou não reembolsável? Não reembolsável. Mas eles tratavam o nosso projeto como um projeto de qualquer empresa privada que vai tomar financiamento lá, né? Você tinha 20% de contrapartida, você tem um cronograma físico-financeiro para cumprir, senão ele não libera as etapas e tal, tudo muito rígido. Daí a gente contratou uma empresa para fazer a gestão do acompanhamento, fiscalização e acompanhamento da obra, fazendo relatórios. Isso que ano foi? Isso foi 98. 98, aí começamos a obra em 99, em julho de 2000 a gente inaugura. Zé Serra veio aqui na Bahia, acho que foi em maio, abril ou maio de 2000, pouco antes de inaugurar. A gente preparou ligeiro uma maquete para ele ver. Ele foi na obra, a gente preparou um ambiente lá, mas para receber um ministro, né? Ele não conhecia o que era um grupo de apoio, né? A gente disse: isso aqui é que leva o paciente para fazer o tratamento. Se não tiver grupo de apoio nas cidades, certo? O paciente não vai chegar à cidade. Vai chegar os que moram na cidade, mas o pessoal que, principalmente no caso aqui da Bahia, que só tinha o Martagão tratando para o estado todo. É isso. Né? E hoje você vê, a realidade mudou completamente, né? E graças a Deus foi com a nossa ajuda, porque a gente foi em cima das autoridades, né? Sola foi um secretário que ajudou muito, que montou uma enfermaria lá em Feira, no Hospital da Criança. Tem uma ala lá no andar do hospital, que é toda de pediatria oncológica. É o único hospital público que trata câncer. Agora já tem, na estrutura atual já tem o governo, já tem algumas unidades que estão tratando oncologia. Mas na época não, e de criança então ninguém. Então, ou seja, que história, né? A importância, né, de você ter uma instituição que deixa viva aquela temática e empurra o Estado. Né? A gente já conseguiu com isso ampliar. Depois veio o Maltês, foi o último que entrou na rede também para tratar criança. Ele tinha adulto, mas não tinha pediatria. Né? A gente já conseguiu Santa Casa, Santa Isabel, Maltês aqui e Martagão hoje são os hospitais que tratam. São Rafael saiu, antes até da venda para a Edidó, eles tinham deixado, disseram que não iam mais continuar com oncologia pediátrica. E aí nós nos unimos nacionalmente, né, e criamos uma primeira UNEAC, União Norte-Nordeste, Instituições de Apoio a Crianças com Câncer. E o Sul, Universo. Nós saímos muito na frente, que a gente se juntou, todos os estados do Brasil. Agora, quando você criou, já tinha outras instituições no Brasil? Já. Nós somos talvez a terceira ou quarta no Brasil. Tinha instituição já com 6 anos funcionando, mas não é poucas. Certo. Nós somos a quinta por aí, entendeu? Mas ninguém trabalhava assim unido. A gente aí começou com a ideia de vamos nos fortalecer, né? Certo. E aí fundamos a UNEAC, Norte e Nordeste, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste se juntou num outro chamado Universo. Mas aí ficaram 2 instituições, vamos dizer, regionais, né, para trabalhar política pública, para reivindicar direitos para crianças com câncer. E a gente trabalhou muito essa união. A gente tem que ter uma confederação só, não pode ser essa coisa de... E aí trabalhamos junto com o presidente da Universo, que é Jacinto Guidolin, que é um grande amigo hoje, e aí fundamos a CONIAC, Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Combate a Crianças com Câncer, que envolve também hospitais. A gente tem alguns hospitais filiados. Certo. Né? Essa CONIAC hoje conseguiu, inclusive, uma política pública no Ministério da Saúde. Por lei hoje, tem a política pública de assistência à criança com câncer, né? Política de saúde do Ministério da Saúde, aprovada por lei. Né? Ou seja, vocês podem receber recursos diretamente do SUS?
Não no GAC, não que a gente não trata no GAC. Então, a nossa filosofia de trabalho... O GAC continua mantendo a estrutura só de... Mas como política de assistência social, vocês não conseguem... Nada. Isso aqui desde a Serra, quando foi visitar o GAC, a gente fez um documento e pediu a ele que destinasse um valor para pagar diárias, porque a gente tem um custo da diária, a gente tem um hotel lá, são 50 apartamentos com 100 leitos. Você tira esse esforço do Estado. Do Estado, né? E que isso dentro de um hospital, às vezes o hospital está precisando desocupar o leito, né? Custa muito mais caro um leito no hospital, né? Mas nunca o Ministério da Saúde nunca pensou nisso, e aí a ação social também acha que isso é saúde? É saúde. Né? Mas vocês ficam no limbo. A gente fica no limbo. Né? Então, o Estado pensa em assistência social, mas o menor abandonado, a violência contra o menor, mas a parte de saúde do menor, acham que tudo é o Ministério da Saúde. Aí fica esse limbo aí. Né? Se você não sabe o que é assistência social e o que é saúde. E aí a gente acaba fazendo esse papel dos dois. Né? Os grupos de apoio acabam sendo, entendeu? O braço social fazendo isso da sociedade civil, né? Com recursos da sociedade civil, buscando o que? Através de doação, através de outro esforço próprio, que hoje nós temos sem diagnóstico e tudo mais, certo? Mas uma faixa sem finanças, uma faixa de gás. Uma faixa de gás. Difícil. Difícil. Né? Muito e aí, hoje, antes que a gente proporciona... Mas nesse centro de diagnóstico, você não consegue... Não, a gente tem uma... Aí no centro de diagnóstico, como serviço, você consegue acessar. Aí tem verba SUS. Porque trabalho na parte de transplante, que a gente trabalha, o dinheiro é do SUS, Ministério da Saúde, que é o FAEC, né? Que é um recurso especial pelo SUS. Mas aí você fica sempre sujeito. Primeiro eu estou trabalhando com um único fonte pagadora. Sim. Né? Transplante, eu trabalho direto com a Central Estadual de Transplante, da CESAB, e com a Imoba, que a gente recebe também a amostra para doação de medula. Então, tem aí um único cliente, né? Você está sujeito a dificuldades também. Claro. Um relacionamento você tem que manter sempre bom, porque você está trabalhando com, né, um único cliente ali, você por exemplo, não tem a facilidade de ter uma diversidade de clientes, que eu posso abrir um único cliente, né, para ter outro e tal, não, é uma coisa apertada. Então, algumas instituições estão começando a fazer outras coisas, tem uma que está trabalhando, montando uma casa para paciente que já está desenganado e tudo mais, e cobrando... Para doenças crônicas. Isso é uma outra coisa que vai ter que avançar por causa da longevidade, né, das pessoas. Então, cada um começa a se virar, né? O São Paulo, o GRAAC em São Paulo, lá eles chamam GRAAC, virou só hospital agora, né? E trabalha com um desafio enorme, porque eles têm um déficit também que trabalha só com o SUS, de buscar esse dinheiro, entendeu? De doação com grandes empresas. Ele tem uma estrutura enorme para captar esse recurso. Mas São Paulo é São Paulo, né? Então, é outra realidade. E daí a coisa foi tomando uma dimensão, e a preocupação nossa com a criança não é só tratar, né? É pensar no amanhã. Isso. Né? Então, o que é que a gente quer? Que no futuro ele tenha toda a condição de competir no mercado com qualquer paciente que foi tratado através do plano de saúde e que teve todo o apoio da família, teve recurso e tudo mais. Né? Então a gente foca muito em educação, né? Principalmente com música, com literatura, então a gente tem uma boa parte da atividade nossa no GAC, né? A gente trabalha muito isso, a formação deles. Né? Até que faixa etária, Rodrigo? Olha, câncer infantil é 0 a 19 anos. Né? Então, até 19, pela Organização Mundial de Saúde, é o câncer infantil. Já um estudo, que está aí há alguns anos já em andamento, de estender isso até 26 anos. Né? Que está comprovado que tem muito caso de câncer infantil, com as características de câncer infantil, até 26 anos de idade. Embora tenha casos aí, incluindo aquele cantor de Leandro, né? Irmão de Leonardo, que ele teve câncer infantil com 30 e poucos anos, 33, 34 anos, o câncer dele era tipicamente um câncer de infância. Né? Então, tem manifestações hoje de pacientes até com 40 anos e tendo um câncer caracterizado como um câncer de infância, né? Pelas características da doença, né? Não é que ele trouxe da infância, não. Né? Certo. Que não é um câncer diferente do de adulto. Né?
Agora, deixa eu falar um pouco da operação do GA, que fica um pouco curioso. Eu queria também, da operação, saber o quanto as atividades culturais, música, arte, o que é que como é que ela compõe o tratamento? É o seguinte, você primeiro falou do funcionamento. Do funcionamento, da operação diária. Como primeiro, chega a criança, chega o pai, chega... A gente estabeleceu o seguinte, que a gente recebe de um serviço médico. Ela tem que vir diagnosticada ou o médico indicando que precisa concluir o diagnóstico. Então, a gente acolhe. Se não tem referência médica, a gente não acolhe. Não é bater na porta e dizer, olha, meu filho está... Não, tá bom. Então, você vai primeiro, né? A gente encaminha onde o Martagão, o Maltese, o que for, certo? Para fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico. Aí, a partir daí, quem trabalha ajustado com o hospital. Pelo seguinte, no interior da capital a gente dá apoio, mas ele tem onde morar, né? Sim. No da capital. O do interior a gente vai hospedar, enquanto ele estiver aqui, né? Com um maior de idade com ele, né? Pode ser pai, mãe, tio, o que for. Então o hospital vai dizer a gente quando ele está saindo de alta e vai ficar com a gente, né? Então a gente quer que aquele ambiente ali não seja um ambiente de hospital. Ele tem que se livrar do jaleco branco. O jaleco branco é o medo que eles têm do médico, da enfermeira que vai dar medicação a ele. Então ali é um lugar, um ambiente que ele vai se sentir em casa, amparado, fazer atividade que lúdicas. Que ele está fazendo em casa com o irmão, com não sei quem, certo? Então, é isso que a gente quer. E aí, o hospital tem uma interação com a atividade nossa, porque ele vai informar na hora que o paciente saiu, a gente recebe que o paciente está de alta provisória, intervalo de tratamento, mas precisa retornar daqui a 15 dias. Então, ele fica, passou 2 dias ali, está pronto para viajar para o interior, a gente providencia essa viagem dele. Tudo isso é o serviço social nosso que faz, né? Hoje, muitas prefeituras já providenciam o transporte. Isso ajuda. Né? O tal TFD, né? Mas no início a gente comprava passagem. E a Bentro, que é a associação dos empresários, apoiava e nos deu muita passagem. Mas a gente teve muita despesa com passagem, inclusive para o interior, ida e volta. Se no dia de voltar ele não aparece lá, a assistente social nossa vai entrar em contato com a prefeitura. Porque todo prefeito recebe uma carta nossa de que tem um paciente lá da cidade dele, né, com as iniciais tais, e a família. E as prefeituras não ajudam, não, Roberto? Algumas ajudam. Destaque 1 ou 2 aqui para a gente poder fazer uma propaganda, parabenizar, porque a gente precisa estimular esse tipo de... Eu não vou dizer não para estimular os outros a fazerem. Então todas têm que fazer. É uma obrigação. Mas é importante. E a UPB também, a gente faz no final do mês, a gente pega todas as correspondências que a gente fez para a prefeitura e manda para o UPB, para o UPB ter conhecimento dos municípios que... Então o UPB... Tem que incentivar os prefeitos, seus filiados aí. Aí muitos respondem e que já estão prestando assistência lá e tudo mais, tá ótimo, entendeu? A gente quer cada vez mais que se envolvam. Aí o que acontece? Se o paciente não volta, a assistente social nossa vai provocar a assistente social do município. Por que esse paciente não voltou? A gente quer saber a resposta. Certo. Né? Faleceu, houve alguma coisa? Não, aí ele ficou doente, não pegou uma gripe, não sei o que, não pôde voltar no dia, tudo bem. Então, assim que tiver bom, você... Quantos funcionários, Roberto? E quantos voluntários você tem? Com o centro diagnóstico, hoje está em torno de 151 funcionários, né? Mas quantos leitos? Nós temos 100 leitos. 50 crianças e 50. Todos os apartamentos têm sanitário privativo. Tem uma brinquedoteca que é muito grande, onde a gente desenvolve boa parte das atividades nossas, não só lúdicas, mas culturais também. Que a gente tem aí dentro da brinquedoteca um espaço que é um estúdio fechado, que é a parte de música, que é feita aí, mas numa sala musicoterapia, que é uma mistura da psicologia usando a música. A iniciação musical é feita aí por um maestro que a gente tem. Esse projeto nosso começou com o financiamento do Instituto Júnior Rabelo. É o braço social do Banco Rural. Foi envolvido na Lava Jato, né, e tal. É interessante que tem muita gente envolvida na Lava Jato que tem um trabalho social interessante. E o Banco Rural tem. É velha história, né? Se você tem problema com o CPF, resolva com o CPF. Exatamente. Isso aí.
E aí a gente sempre participa de editais para tentar captar recursos para não parar esse projeto de música. Então a gente tem, são só instrumentos que a gente tem que... Agora, qual é o impacto, né, de você ter a arte é impressionante. Próximo ao tratamento com os remédios, né? Vamos. Olha, é incrível porque... Você citou a música, né? E que a musicoterapia também, que mexe muito com... Nós temos psicólogos também, mas tem também o maestro fez especialização em musicoterapia. E chega a ter pesquisas lá sobre isso, sobre esses impactos? Não, a gente está procurando, inclusive, começar a escrever essas coisas, até como artigo científico e tudo mais, para a gente registrar, mas o impacto você sente, é visual. Nós temos um paciente que hoje tem banda de pagode no interior que aprendeu música lá. Tem menino lá que ele chega, ele não se expressa, ele não tem alguns movimentos, e com esse trabalho, de repente, ele está lá tocando. Nós temos autista, paciente com câncer, autista, paciente com câncer, com síndrome de Down. Mas ele tem alguma dificuldade de relacionamento, de até movimento, e você vê, de repente, ele começa a se movimentar, a conversar com as pessoas. Ele é rebelde no início e, de repente, está uma pessoa... Se transforma, né? Se transforma, né? Nós temos, a fisioterapia também faz um trabalho interessante. E tem voluntários também? Tem voluntários. Nós temos aí 250 voluntários, mais ou menos. Que coisa maravilhosa. Nem todos ao mesmo tempo, né? Claro, mas só em você se voluntariar, doar um pouco o seu trabalho para essas crianças que tem outros que gostam mais de trabalhar com eventos, tem outros que gostam de trabalhar. Nós temos na área de psicologia, nós temos na área de brinquedista, nós temos contador de história. Você vê um universo de quase 400 pessoas entre funcionários e voluntários. Nós tivemos muitos anos advogado voluntário. Nós tínhamos um escritório de advocacia, que foi durante muitos anos pro bono para a gente. Hoje a gente tem escritório... Interessante. A CNI lançou uma pesquisa agora com 3 mil consultas, né, no Brasil todo, e cresceu a quantidade de pessoas que se dizem voluntários. Hoje eles já se colocam, 21% das pessoas já se dizem voluntários de alguma atividade social. Mas você sabe o motivo, né? E o trabalho voluntário começou a ser reconhecido para desempate em caso de concurso, para reconhecimento, para promoção. Né? Então hoje as empresas olham no currículo da pessoa o trabalho voluntário. A responsabilidade social corporativa não é só da empresa, é também do colaborador. Então eles acham que o colaborador que faz trabalho voluntário ele é mais responsável também com a empresa. Ele está disposto a se doar também para o trabalho na empresa. Sim, é um referencial de solidariedade humana. Alguns países já têm isso bem regulamentado, conta ponto mesmo, né? Seu trabalho voluntário, ele é obrigado a fazer isso até para poder permanecer no local de trabalho, entendeu? É verdade, é verdade. A gente recebe muito voluntário estrangeiro. Chega lá e se identifica. Eu, como estou viajando, preciso fazer um trabalho voluntário, entendeu? Para documentar e pede depois um atestado a gente que esteve lá, fez isso, isso e aquilo, entendeu? Para prestar conta quando volta. Isso. Então, agora, dessa... Dentista é outro serviço que a gente tem que é importantíssimo.